Boa noite, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas para a abertura desse grande portal, desse lindo trabalho aqui comigo e com a dona Daniela, para peregrinarmos para Monte Shasta novamente. A gente estava falando aqui que parece que já faz anos que a gente foi para lá, porque o tempo é muito diferente lá. Mas fazem apenas 4 meses que estivemos nesse solo sagrado, né? E a gente já tem as datas oficiais agora. 5 de agosto a 17 de agosto de 2026. Saint Germain e Mestre Dama quiseram novamente o portal 8 do 8 para fazer esse movimento. E a gente só diz amém, né, dona Dani? A gente só A diz amém. gente só diz amém, a gente só diz amém. Ô, Sara, mas por que a gente está fazendo esse movimento agora tão cedo? Faltam ainda 8 meses da viagem. Para ajudar vocês, uai. Para facilitar aí as cocriações de vocês, né? E todo o processo, para que vocês consigam fazer parceladinho, né? Para que o passo da confiança e da entrega que o universo pede possa ser com leveza, né? Sem ficar com os cabelos em pé. Afinal, a gente está indo para o chakra básico, a gente precisa organizar também a parte material, né? Da nossa vida. Então, esse também é um dos motivos para a gente estar fazendo isso. Eles queriam também o portal 12 do 12 para a gente trazer essa energia. O portal de hoje, ele carrega a frequência de Cristo, da 33, né? Essa frequência. E Monte Shasta é um dos lugares onde mais a gente consegue acessar essa energia crística. É muito forte essa vibração lá. É uma cidade de quinta dimensão já, né? A gente acaba saindo dessa utopia do que é viver a nova Terra, porque lá eles já vivem em nova Terra, né? É muito diferente e mostra que isso é possível para todo o planeta também, né? E para os servidores da luz, isso é imprescindível a gente ter essa experiência para a gente realmente confiar que a gente está se direcionando para isso, né? Isso é muito especial. O mês de dezembro também carrega uma frequência muito especial, que, além da frequência de Cristo, que é muito forte, é a frequência de Sagitário, e a gente precisa dessa energia sagitariana para movimentar as viagens, né? Principalmente para quem às vezes tem medo de viajar, medo de deixar a família, né? Vários portais que as meninas do ano passado passaram e conseguiram transmutar, né, dona Joyce? Deu tudo certo. Mas a gente já vai puxar esse aspecto luz de Sagitário para abertura aqui do portal, para que vocês consigam fazer esse movimento com leveza também. Quer falar alguma coisa, Dani? Dá boas-vindas aí pro povo. Sim, vamos dar boas-vindas, né? Eu estava brincando com a Sara porque que a gente está fazendo tudo isso agora, porque realmente é importante a gente dar esse primeiro sim, né? Então, boas-vindas a quem vai nos escutar, quem está aqui com a gente, essa embarcação, desembarcação vai ser bastante diferente, o grupo que está se formando, que vai se formar para o 2026, Chastou 2026, vai ser muito especial, então a gente está dando boas-vindas e escutem com atenção, porque tem bastante coisa diferente, e vamos junto. Vamos que vamos. Para quem não sabe, Dona Dani é a gaúcha, é a americana mais gaúcha que eu conheço, mas ela mora lá em Miami e ela vai ser a nossa base, nossa estrutura, vai ser a pessoa que vai fazer as traduções, vai nos ajudar quando necessário, com esse colo de mãe, com esse coração maravilhoso, com esse sorriso maravilhoso, entre outras cositas más, né, Dona Dani? Sim, 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 sim. Maravilhosa. E eu vou estar saindo com o pessoal aqui do Brasil
para a gente se encontrar lá em São Francisco, na Califórnia, tá? Então, por que uma imersão espiritual lá em Monte Shasta? Monte Shasta é um dos lugares mais elevados que existe ainda no planeta. Lá existe um pedaço da nossa amada Lemúria, né? Talvez vocês já tenham escutado em algum momento. E pode ser que vocês tenham tido uma passagem por lá também, muito provavelmente, né? E antes do afundamento foi criada essa cidade intraterrena, dentro da Terra, que fica lá na montanha Shastia, que significa pura felicidade, porque é essa energia que ela entrega. É uma energia que preenche o nosso coração, que carrega o nosso espírito. Não é uma montanha qualquer, é uma montanha viva, que fala com o nosso coração. E lá estão os nossos irmãos lemurianos dentro dessa grande montanha, tá? É uma cidade que vibra a partir de quinta dimensão, tá? Ela é bem mais elevada do que isso. Tem locais lá de Shasta que são de nona dimensão. É muito elevada a frequência, tá? Hoje, cerca de 1 milhão de seres de quinta dimensão vivem lá. Então, temos muitos irmãos lá apoiando o despertar da humanidade. Eles são os responsáveis no planeta por trazer a sustentação do despertar, porque nós, enquanto humanidade, ainda não conseguimos assumir essa tarefa de sustentar a energia crística, de sustentar a frequência do amor o tempo inteiro, que é o convite da nossa ascensão. Então, eles estão fazendo esse papel por nós, nesse momento, auxiliando a humanidade para que o planeta Terra não densifique. Agora, qual que é o caminho? Luz, 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 luz e mais luz. Por isso que tem tantos desafios também acontecendo, porque quando vem a luz, a sombra também é enaltecida, né? Mas está tudo sob controle. Vamos lá. Chakra básico do planeta fica lá em Monte Shasta, onde tudo começa. A gente estava trocando um pouco de ideia aqui com a Joyce antes de abrir a nossa conversa, ela descobrindo várias coisas da ancestralidade, e ela foi uma das nossas amoras que estiveram conosco agora, 4 meses atrás, né? Onde a gente trabalhou muito a ancestralidade. E é natural que a gente comece a descobrir mais e mais coisas da nossa ancestralidade com viés de cura, de força, de sustentação, né, de evolução espiritual. Então, lá a gente trabalha muito o nosso campo ancestral, que é um campo que pesa muito na nossa evolução e na nossa ascensão por conta dos padrões de repetição. A gente trabalha muito limpeza de medos. Todo medo é um portal que precisa ser transcendido pelo espírito. Lá também é a sede da chama violeta, do nosso amado Saint Germain. Então, só pelo fato de você peregrinar para Monte Shasta com essa intenção, você já começa a purificar karmas muito antigos do teu ser e da tua família. Quando você coloca essa intenção de fazer uma viagem com alma, porque essa aqui é uma viagem com alma, não é uma viagem turística comum. Não é como ir daqui para ali, pegar um ônibus e ir para Porto Alegre, ou ir para Rio de Janeiro. É uma viagem com alma. É uma viagem que vai te trazer um salto quântico muito grande. Porque ninguém volta igual de Shasta. Não tem como voltar igual. E a gente sai de lá com saudade. O meu coração parece que fica lá quando eu não tô lá. Porque é uma sensação de casa.
é para onde a gente está indo, para a construção da nova terra. Então, quando o espírito encontra um lugar como esse, é muito profundo. Não tem como não se transformar ficando lá. E o período de tempo é muito diferente lá, não é linear. A gente vive, talvez, encarnações naqueles dias que a gente está vivendo a viagem iniciática. É tudo muito intenso. E por isso que a gente também faz esse trabalho, a gente já fez na última vez, de 1 ano antes, agora 8 meses antes, né, Dani? Mas tá tudo certo, já começou o trabalho ali em agosto desse ano, quando os mestres pediram que eu desse sequência nas peregrinações enquanto que eu estiver encarnada. Vamos lá, vamos ver até onde eu digo sim. Mas não contem isso como certeiro, tá, gente? Apesar dos mestres darem o convite, eu tenho meu livre-arbítrio. Eu, por enquanto, não consigo me ver além do ano que vem, de novo, indo para lá, com grupos. Talvez eu vá sozinha, né? Então, a gente tem que cuidar para não se enredar no depois eu vou, depois eu faço, porque não existe isso. As meninas que foram esse ano pegaram um campo lindo, profundo, único. O campo do ano que vem vai ser totalmente diferente. Também vai ser lindo, profundo e único. Mas são outras pessoas, são outros propósitos que a espiritualidade tem para o grupo. Porque todo o trabalho que a gente faz lá, pelo menos o trabalho que eu conduzo, a gente projeta para a grade planetária, visando a cura planetária também. Então, eu sigo a orientação deles do que a gente vai fazer lá com o grupo. A gente tem uma cura individual para a nossa mônada, para a nossa família e ainda para o planeta. Então, antes de você dar o sim, também entenda que você está dando um sim para toda essa hierarquia espiritual, para todo este propósito que está por trás desse trabalho, tá? Lá a gente trabalha também muitas limpezas de vidas passadas, paralelas, tá? Dos nossos registros akáshicos, principalmente relacionados à queda da consciência, à queda da Lemúria. Trabalhamos esse ano queda de Atlântida um pouco, energias ali da época de Moisés, porque era o que estava sendo necessário no campo do grupo. Ano que vem talvez vai ser outro tipo de energia, né? É o que vocês também precisam enquanto egrégora, enquanto grupo. A gente vai trazer aqui para vocês a energia geral do que a gente vai trabalhar, mas chegando lá vai ser sempre o que é o melhor para o grupo, para todos, né? Isso vai se apresentando, vai se revelando dia a dia e noite a noite, porque os trabalhos seguem na madrugada também, né? E lá a gente tem uma grande oportunidade de limpar muita energia de escassez para a gente ancorar essa energia da abundância e da prosperidade cósmica, trabalhando muito profundo o nosso chakra raiz. Pega também corpo físico, chakra raiz está muito conectado ao corpo físico, né? Então a gente pode trazer uma intenção para fazer a nossa peregrinação, isso é muito legal. Eu vou escolher trabalhar uma cura específica e fazer essa austeridade, porque é uma austeridade fazer uma viagem como essa. Você tem que trabalhar mais para conseguir o recurso financeiro. Você tem que deixar, às vezes, tuas crianças pequenas em casa, o teu esposo. Tu poderia tirar uma férias com a família, tu vai tirar pela família. É muito diferente. E por isso que é considerado também um trabalho de expurgo kármico, porque não é simples. A gente vive coisas lindas, mas a gente também passa por essa trajetória. Graças a Deus não precisa ser em cima de um burrinho, de uma mula, caminhando 30 dias,
só com água e pão, agora a gente tem avião, a gente tem hotel, e tudo foi facilitado pela espiritualidade para a gente chegar a esses grandes portais, né? Muito bem. Desde 2012, a Terra iniciou sua entrada na quinta dimensão. Indivíduos já estão começando a acessar esse estado de ser e, por consequência, conseguindo fazer contato e interação com essas raças intergalácticas e intraterrenas, que estão amparando a ascensão da Terra e da humanidade. O objetivo dessa imersão é proporcionar elevação da frequência de vocês, para que vocês deem um salto quântico rumo à sua ascensão, que é o propósito de todos os seres que estão na Terra nesse momento, quer saibam ou não. Resgatando dons e habilidades do seu espírito. Monte Shasta tem muitos portais. E graças a Deus eu tive o mérito, ou a responsabilidade, ou as duas coisas, de acessar muitos portais que a maioria das pessoas não conhecem lá. Porque tu não vai encontrar no Maps, tu não vai encontrar no Google esses lugares, são lugares que são revelados a você, quando você está pronto para acessar. Ano passado tinha lugares que eu queria apresentar para o grupo, esse ano, e teve alguns que a equipe disse, ainda não, não é o momento. Porque a gente precisa estar com o campo pronto para fazer esse movimento. Apesar disso, a gente conheceu lugares muito fantásticos, né? De manhã até de noite o processo, o dia inteiro, né? Porque a gente está, mesmo no banheiro, num lugar de quinta dimensão. Todo lugar é sagrado em Shasta. E a gente tem os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, a gente aproveita cada oportunidade. E lá a hierarquia, inclusive, vai, às vezes, nos conectando com pessoas que são mestres escondidos. E se a gente não se abre para o processo, a gente perde oportunidades grandiosas de fazer essa interação com esses seres. Né? O que será que você viveu na Lemúria e que será resgatado, liberado e acessado nessa viagem? Cada vez é único. A gente recebe mais uma camada, ou algumas camadas, né? Mestra Dama, de Telos, Saint Germain, Pena Branca, Jesus e Madalena, Arcanjo Miguel, Quanin, Mãe Maria e outros seres galácticos, nossos irmãos arcturianos estão muito fortes com a gente. Eu e a Dani só estamos no portal 1111 o tempo inteiro. E eles são os guardiões do portal da Ascensão, né? Eles são os responsáveis por esse portal, eles vão estar conosco também. Craions, Pleiadianos. Então, é a grande equipe do despertar da humanidade que está ancorando este trabalho, para que a gente possa cada vez mais integrar a nossa ascensão, porque tem muitos momentos que a gente já fica em quinta, mas a gente não pode mais cair. E para isso a gente precisa purificar essas camadas que nos puxam ainda para os processos da terceira dimensão e do jogo do Matrix. E lá a gente vai estar fazendo um faxinão nesses processos também, tá? A gente vai ter várias curas durante as visitas aos locais sagrados. Então, ao mesmo tempo que a gente vai estar lá naquele verde, naquelas águas, naqueles lagos, naquela montanha maravilhosa, a gente vai estar recebendo as curas nos portais, tá? E nesses locais sagrados. Aqui temos a fotinho da Joyce aqui, ó. Nosso grupo desse ano maravilhoso. Consegui botar umas fotinhos aqui para
vocês sentirem a energia, que foi um dia que a gente fez um ritual na fogueira com o nosso amigo Anton, a gente cantou para todas as direções, a gente orou para a terra, a gente se vulnerabilizou, a gente abriu nosso coração. Aqui foi o dia que a gente foi ver o pôr do sol na montanha, a gente cantou para os seres da Lemúria, nos apresentamos no grande telão cósmico lá para os nossos amigos. Aqui é um outro dia que a gente foi visitar Shasta Springs, que é a ecovila do pessoal do Templo IEM, a gente almoçou lá com eles, fomos numa cachoeira linda e tivemos esse grande privilégio de estar com eles um pouco, onde o Godfrey e a Lady Lotus viveram durante muitos anos, que foram os fundadores do Eu Sou, os canalizadores dessa rememoração do que a gente é. Jesus já trazia também o Eu Sou, mas ele trouxe com muita profundidade esses ensinamentos, né, do Eu Sou, e uma sede do templo fica ali em Monte Shasta, até porque quem passou esses ensinamentos para ele foi Saint Germain, e a casinha do nosso mestre Saint Germain é lá em Monte Shasta, né? Muito bem. Quem sai da ilha nunca volta mesmo. Não tem como voltar igual. Tu tá pronto, tá pronta para te transformar? Joyce, tu quer contar um pouquinho como que foi, aproveitando quem sai da ilha nunca volta mesmo? Se quiser trazer com pouquinhas palavras como que foi a experiência para ti, eu acho que ia tocar o coração do pessoal que está chegando. Olha, é difícil colocar em palavras para começar. É algo que é muito no sentir, é no coração, é na expansão, é na leveza, essa sensação de fato voltar para casa. Tu falou antes também das dificuldades ou dos obstáculos que cada um teria que superar, né, para chegar lá. E eu tenho 2 filhos pequenos, e desde o momento que eu pensei em ir para Shasta, eu não cogitei, não foi pesado pensar em deixar ele. E quando eu estava lá, o momento difícil foi a despedida, né? De qualquer forma. Mas a partir do momento em que eu estava lá, foi tudo muito leve. Eu não sofri estando longe deles. E isso por si só já é muito grandioso, né? Quando a primeira vez que eu saí de longe deles, eles têm 6 e 3 aninhos, então, nossa, é difícil, né? Imaginar assim, se alguém me dissesse um dia, tu vai fazer uma viagem de peregrinação iniciática com os teus filhos pequenos, assim, eu diria, não, isso é loucura. Imagina que eu vou fazer isso, né? E acho é realmente assim, é do sentir. E o que eu vivi lá é como tu estava falando o tempo inteiro, ano passado. É como se fosse já tanto, tanto tempo, e de fato foi agosto, né? Então, e cada dia eu tenho ainda essa lembrança viva e essa vontade de voltar a estar nesse lugar de leveza. Eu acho que isso, para mim, foi o que ficou de muito, muito marcante, assim, como pode ser tão diferente essa densidade, assim, né? De a gente estar lá, e tanto que a volta depois também foi assim, ai, por que que eu tô aqui? Leva um Né? tempo até aterrar, né? Até aterrar de novo, até ter as coisas do dia a dia de novo, porque parece que a gente sai da nossa realidade e é imerso lá e vive algo inexplicável. Eu não tenho muitas palavras assim, sabe, que definam. É de verdade assim, é o sentir, né? Sim, sim. Gratidão, Joyce. Maravilhoso.
Joyce, foi uma grande contribuição no campo de cura que a gente ancorou esse ano. E é isso, por mais que seja desafiador para a nossa mente deixar, né, a nossa família, existe um grande campo de amparo, não é só para o aluno que vem para a peregrinação, é para todos que ficam em casa também. Eu e a Dani fazemos questão, e a nossa equipe espiritual também, de estender essa proteção para todos que ficam em casa também. E também intencionamos eles dentro dos movimentos de cura. Não é só por nós, é uma viagem iniciática, é por todos que a gente ama também, né? E é isso. Então, além de toda a vivência e experiência espiritual, a gente recebe downloads que uma própria Joyce trouxe na fala dela, ela está integrando ainda, eu estou integrando ainda, a Dani está integrando ainda, todo mundo que foi está integrando ainda, porque é tanta luz que tem que ir baixando aos poucos para o campo. E é realmente um lugar de recarga para o espírito, de entender que existe luz no fim do túnel aqui em Kali Yuga, que por mais que esteja super desafiadora a transição planetária, é para isso que nós estamos fazendo o nosso trabalho de cura interna, de servidor planetário, para manifestar essa terra aqui. E graças a Deus lá, eles já conseguiram fazer isso. Agora o caminho é expandir. E toda vez que a gente vai para lá, a gente carrega um pouco da Lemúria com a gente deixa um pouquinho lá também, que é essa sensação que a gente está um pouquinho lá também. Quer falar, Dani? Eu queria complementar, porque uma das coisas que foi muito forte, que eu trouxe comigo e está comigo sempre, e é muito lindo, é como que se o coeficiente de alegria no coração e no ser nosso, ele sobe, ele subiu, e tem essa alegria constante, ela está ali como lembrando a gente o tempo todo, é muito mais, o que a gente está vivendo aqui, é essa experiência, é o que a gente está aqui, mas tem muito mais que isso, e o nosso ser, o nosso... a nossa contribuição, quem a gente realmente é muito mais, não quer dizer elevado no sentido de que é menor, mas no sentido de alegria, de bem-estar, esse recarregar, esse transbordar o amor e a felicidade verdadeira interna que a gente tem no coração. Então, isso fica, a gente, é como se tivesse chegado lá e entrou na estação, né, de recarregar, que nem o robozinho recarrega, né, carregou, e ficou num nível de energia que não descarrega mais, né? É muito maravilhoso. Tá no campo, integrou. Quem peregrina integra no campo. A gente até faz, né, os tratamentos, não sei se a gente vai ter ano que vem também. As pessoas recebem muitos códigos de luz, muitas curas recebendo, né, as canalizações dos tratamentos de lá, mas tem coisas que a gente só atinge quando a gente vive presencialmente, porque ali você vai estar transitando nas linhas leis, você vai estar perto do campo eletrônico dos mestres ascensionados, dos lemurianos, né? E a energia chega, claro, em todos os lugares, mas tem coisas que o nosso campo integra só a partir da peregrinação. A Sara do passado achava que podia fazer tudo à distância, ir lá para as pirâmides à distância, para Shasta à distância, e muita coisa dá, gente. Dá sim, tanto que é assim que eu mato saudade de Shasta todo dia. Eu peço para ir para lá todo dia de noite. Para lá e para o Egito. Eu dou uma divididinha. Mas essa integração do corpo, das células, do campo, elas acontecem quando a gente faz as peregrinações. Por que que Jesus fazia peregrinação? Jesus, gente, fazia a peregrinação. Ele foi para o Tibete, ele foi para a Índia, ele foi para o Egito. Ele faria isso se não fosse necessário? Né? Então, é isso. As linhas leis, os chakras do planeta estão aí para recordar a nossa consciência. Pensem que é uma grande escada de abertura
de entrada de luz no planeta, e quando tu se direciona para esses lugares, tu tá sendo banhado com essa energia da mais alta qualificação. É muito especial poder ir para um chakra planetário, especialmente se o vórtice ainda está super alinhado, porque eu já fui para portais em que eles estavam desqualificados, infelizmente. E Shasta, de verdade, no meu coração, eu espero que ele continue ficando assim, escondidinho, para que se preserve a energia que realmente as pessoas que vão respeitar esse lugar, e vocês vão ver eu falando isso muitas vezes lá, a Dani viu, a Joyce viu, vamos respeitar o lugar, vamos entrar em silêncio, vamos pedir permissão para estar aqui, porque é nessa energia e nesse lugar interno que a gente visita um lugar sagrado. Se a gente não cuida da forma como a gente entra nesses lugares, as escrituras falam que isso gera karma também. Porque a gente está sendo profano num lugar sagrado. Então, tudo isso a gente ensina para vocês quando vocês fazem a peregrinação, para que vocês possam receber do lugar o que é de mais elevado, mas também entregar a ação correta para esse lugar, que é a postura de alguém que faz uma viagem iniciática, de estar ali respeitosamente dentro desse campo, né? Depois de uma viagem como essa, a gente recebe muitas ideias, projetos, insights, canalizações, que só acontecem porque a gente saiu da bolha, porque a gente abriu espaço para viver novas experiências que abriram o canal para essas informações chegarem, que a partir das curas a gente conseguiu purificar esses canais para entender. Para quem não sabe, esse movimento de propósito das peregrinações se abriu para mim lá em Shasta. Eu nunca na minha vida cogitei levar grupos para fora. Eu sou a pessoa mais caseira que existe. No entanto, vocês estão vendo eu toda hora viajando esse ano. Por quê? Faz parte da minha missão. Nem sempre o que a gente gosta é a nossa missão. Eu aprendi a gostar, eu aprendi a honrar. Mas isso não era confortável para mim no início. Agora nutre muito o meu coração, especialmente vendo a transformação das pessoas que também passam por esse lugar, que vão para esses processos, né? São anos de terapia em uma semana. Sem brincadeira. É muito profundo. Tem coisas que tu não consegue mais desver, que se apresentam ali com amor, dentro de um campo de proteção, para você se despedir, para você soltar essas velhas camadas, que nem uma cobra soltando a sua pele, e permitir que o teu verdadeiro eu, que o teu eu superior tome mais conta desse receptáculo que é o teu corpo. Esse é o maior convite de uma viagem iniciática. Você ser mais a luz do que você é aqui na Terra. Então, uma imersão em grupo são pontos de virada na nossa vida pelo quantum e campo de força que é criado com a intenção e a egrégora de luz. É muito mais potente porque a energia é multiplicada consideravelmente quando a gente está numa egrégora. É uma oportunidade de levar essa vivência, reconexão, despertar e relembrar a história da tua alma. A gente vai recuperando várias partes nossas nessas peregrinações, partes importantes para a nossa integração. Faz parte do processo da ascensão, gente, está alta, muito alta a energia, eu estou aqui me laringeando, com travas no laríngeo. A gente tem que recuperar todas essas partes perdidas do nosso ser. E quando a gente vai para esses portais, a gente consegue fazer um processo bem profundo também.
conexão energética, espiritual e material com esse lugar que é um dos chakras do planeta, um ponto de contato e presença de naves, com portais energéticos e contato com os lemurianos. A maioria dos seres de luz adentram por esse lugar, tá? Ali existem bases de muitos irmãos estelares. A gente viu algumas coisinhas lá, né, gente? As gurias. Monte Shasta é um vórtex de limpeza kármica para você acessar sua cura pessoal, familiar e monádica. Cada vórtex tem uma função específica no planeta. De Monte Shasta é realizar limpeza kármica em nível pessoal, familiar e monádico, tá? A gente acaba se conectando com pessoas que não saem mais do nosso coração. A gente cria laços profundos dentro dessas imersões. A gente cria uma intimidade real com essas pessoas. É muito especial. É muito especial a gente poder ter isso num planeta onde as relações são líquidas, são rasas. A gente tem a oportunidade de se reconectar com muitas pessoas que já foram queridas em outros tempos e espaços também. Nenhuma egrégora que se forma é à toa. A gente sempre tem aprendizados grandiosos, especialmente com quem a gente divide o quarto. Né, dona Dani? Pois bem, o que a gente vai viver lá, né? Já falei da hierarquia, então os mestres ascensos vão estar ancorando ali o nosso trabalho, os irmãos estelares, os lembrianos, né? Ano passado estava muito na frente do trabalho Mestre Adama, ele está ainda, mas esse ano está descaradamente Saint-Germain, assim, no comando. Eu disse para Dani que desde ontem parece que ele está assim, ó, com o zoião em cima de mim, me cuidando e me mandando energia, e vamos. Antes de chegar aqui para abrir essa reunião, eu estava voltando de um compromisso, e aí, do nada, abriu um portal no céu. A segunda vez na minha vida que eu vejo isso, eu nem estava em Shasta, nem estava num ponto uau, estava na minha cidadezinha, que é maravilhosa, mas enfim. Gente, surreal. Vocês não sabem como que é para a gente estar aqui. Não é simples a gente fazer esse processo. São meses de dedicação para a gente abrir um campo como esse, que eu e a Dani estamos abrindo. E não pensem que a gente também não fica, às vezes, ai, será que a gente vai ou não vai? Apesar de terem sido os próprios seres de luz que pediram para a gente fazer esse trabalho. Mas a gente também tem as nossas bagagens, as nossas questões familiares, os nossos processos pessoais. Então, às vezes, balança também. E hoje eu estava num dia que eu estava um pouco balançada. E ver esse portal se abrindo, foi tão grandioso, foi algo tão assim na alma, no meu coração, que conseguiu apagar toda e qualquer dúvida. E eu quero deixar isso registrado aqui no vídeo também, que pudesse ter sobre fazer, né, essa segunda rodada. Tenho certeza que vai ser muito lindo pela pressão que eu estou sentindo aqui de Saint-Germain e dos mestres, vai ser um processo muito bonito e profundo, né, Dani? E com certeza, quem está com o sim no coração, mesmo quem já foi, não se surpreenda se for de novo. Quando é para ser, já é. As coisas vão se encaminhando para vocês chegarem. É muito lindo como a hierarquia vai amparando o processo, mas a gente tem que fazer os nossos movimentos. Eles vão fazendo os deles por trás. Então, a gente vai visitar trilhas em pontos energéticos, portais da montanha. A gente vai ter uma elevação da nossa frequência e uma grande expansão do nosso campo de energia.
O nosso campo de energia, quando a gente visita esses pontos energéticos, ele se expande muito. A gente, mesmo sem querer, se torna um pilar de luz para o planeta, porque esses códigos que a gente recebe em Shasta, a gente leva. A Joyce levou lá para a Alemanha, a Dani levou lá para Miami, então cada um está sendo um farol de luz para a hierarquia espiritual, para o despertar da humanidade, tá? Vamos falar um pouquinho de coisas práticas aqui. Então, o que está incluso? Esse ano a gente fez o pacote todo conosco, tá? Por quê? Aumentou consideravelmente os valores. Tava o dobro. Para vocês terem uma ideia, as gurias pagaram em torno de 9 mil o quarto esse ano, falando ano passado. E para o ano que vem daria 17 mil. Praticamente o dobro. Ia encarecer muito a viagem. Só que a nossa oração tem poder, né, Dani? A nossa oração tem muito poder. A Dani estava aqui comigo na minha casinha e a gente conseguiu uma baita de uma promoção de Black Friday. E a gente conseguiu reservar 14 vagas para um valor bem mais acessível que eu já vou apresentar para vocês, que ficou muito próximo ao desse ano. Se não fosse por esse grande presente de Saint-Germain, que eu tenho certeza que foi ele, que ele trabalha na frequência da alquimia, teria como ir? Teria, mas seria um trabalho dobrado para vocês co-criarem. Então, graças a Deus, Saint-Germain deu o dedinho dele, ele é o cara dos milagres, a gente sabe disso. Ele nos botou esse ano dentro do Templo I Am, primeira vez em 70 anos que um grupo que não é estudante do IEM entrou lá dentro. Não sei se a gente vai ter esse presente para o ano que vem. A gente jogou para o campo, mas com certeza teremos outros presentes. Isso é um fato, tá? Então, o que está incluso? Voltando, hotéis em São Francisco e Monte Shasta, 9 dias de imersão no Monte Shasta, todas as ativações que eu vou ser canal para vocês, todas as visitações, trilhas e experiências, a gente já colocou os ingressos incluídos também. Grupo de WhatsApp, suporte pré e pós-viagem, por quê? É necessário, gente, preparar o campo para ir. A gente vai começar agora, em janeiro, começar os estudos do livro de Saint-Germain, 2 vezes por mês. No passado, a gente estudou todos os livros de Telos. Agora, Saint-Germain quer que a gente estude os dele. Então, a gente vai fazer 2 encontros por mês para equalizar este campo. Quem já foi também é muito bem-vindo, tá? Todo mundo que sente de participar do estudo vai estar agregando ao campo. Não é só para quem está co-criando a viagem de Monte Shasta. Então, a gente vai estar se preparando para ir, e no pós eu sempre faço movimentos para integração com os alunos também, porque também é importante, que nem a Joyce disse, a gente volta para a Babilônia, e aí, o que eu faço com a minha vida? Precisa desse amparo para o aterramento. Então, é suporte antes, durante e depois. A gente tem que ter muita responsabilidade com trabalhos energéticos e espirituais, tá? Então, a gente está fazendo tudo isso muito, muito, muito alinhadinho para o bem maior de todo mundo. Inclusive meu e da Dani, porque a gente quer leveza. A gente escolhe leveza, né, Dani? A Dani tá rindo. Então, esse ano a imersão vai do dia 5 a 17, dia 5, dia da viagem, tá? Já coloquei aqui porque quem precisa de férias já tem que considerar esse dia. E dia 16 encerra, mas considerei dia 17 para o retorno, porque às vezes o voo é noturno, são muitas horas e tudo mais, tá? Então, esse vai ser o período da nossa viagem. Valores. A gente fechou quarto com camas duplas. Então, quartos para ficarem 4 pessoas e isso diminuir o valor para vocês, tá?
Claro que vocês vão ter que refletir se isso faz sentido, dividir a cama ou não. Eu tive que dormir com a Dani. Foi uma experiência muito legal. Ganhei até massagem e café da manhã. Era todo dia uma novidade, né? Então vocês vão ter que trazer isso para o coração. A gente acaba se afeiçoando muito com as pessoas que a gente divide quarto, na maioria das vezes, né? Então vai muito do processo pessoal da pessoa. Então, nós teremos essa possibilidade, quarto para 4 pessoas com 2 camas de casal, ou seja, vai dividir cama. As camas são grandes, tá? Mas vai dividir cama. Aqui já está incluso o valor da facilitação do trabalho energético, tá? R$ 7.704 por pessoa, ou US$ 1.482. Quarto para 2 pessoas, daí já sobe um pouquinho, né? Então, vai ter só 2 pessoas no quarto, mas ainda assim divide cama, tá? Cama de casal, 11.410. E o quarto individual, para quem está muito abundante, muito próspero, para quem pode fazer essa escolha, para quem quer fazer essa escolha do individual, aí fica, então, 18.800 e poucos reais, tá? A gente consegue fazer parcelado, sem juros, no boleto até julho de 2026, tá? Então, daria para fazer em 8 vezes sem juros, fechando agora, em dezembro, certo? Porque eu e a Dani vamos ter que repassar esse valor para o hotel também, então, por isso a gente precisa receber antecipadamente. Mas vocês podem ir pagando um pouquinho por mês, tá? Deixa eu até calcular aqui, Dani, quanto daria 7.704 dividido por 8? Daria R$ 963 por mês, a parcelinha, em reais. Ou ali em dólar a gente pode ver também, para quem precisar fazer em dólar, tá? A gente consegue parcelar em 18 vezes no cartão de crédito, mas tem acréscimo da taxa da operadora, tá? Que é em torno de 5%. Daí dá para fazer um pouquinho mais. E também conseguimos fazer por PayPal, mas o PayPal, ele só faz, eu acho que uma vez, né, Dani? Uma vez, né? Ele faz em uma vez no crédito. E tem ainda 5% de taxas. Então, o mais interessante realmente é ou fazer o boleto ou o cartão de crédito, que é o do PagSeguro, tá? A gente consegue fazer para vocês. Pois bem, o que não está incluído nesse valor? Visto e passaporte válido. Primeiro ponto, sentiu o chamado da viagem. Visto e passaporte. Estados Unidos precisa de visto americano. Isso leva um tempinho para conseguir esse visto, para quem é brasileiro, tá? Aí tem que ver caso a caso. A Joyce, ano passado, esse ano, conseguiu entrar porque o dela era alemão e tudo mais, então cada caso a gente tem que analisar, mas para os brasileiros precisa de visto e passaporte válido. Vejam o quanto antes, porque eu vi uma notícia que vai aumentar a taxa do passaporte consideravelmente e do visto. Então, é algo que tem que ser como prioritário se tu tá sentindo o chamado da viagem até para futuras viagens. Tu não vai perder isso. Passagem até São Francisco, Califórnia, chegando dia 6, que é quando começa o trabalho, ali no dia 7. Então, a gente pede que vocês cheguem dia 6, por quê? Atrasou voo, aconteceu alguma coisa, você ainda vai conseguir chegar para a gente começar o trabalho no dia 7. Beleza? A volta, se tu quiser ficar passeando ali na Califórnia, ficar mais tempo, fica bem à vontade. O nosso trabalho termina dia 16. Voo noturno, tá? Depois disso, vocês estão liberados. Mas qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto é fechar comigo e com a Dani. Depois vocês vão ver a passagem. Mas a gente só vai fechar para quem já tem o visto, tá?
Depois a gente vai para o próximo passo, que é ver as passagens, mas as passagens a gente consegue ver 4, 5 meses antes com preços bem legais. Aqui no Brasil a gente consegue parcelar em várias vezes. Quem tem o cartão da Latam consegue fazer em 10 vezes sem juros, então vocês podem ir providenciando cartões também que permitam essa facilidade do parcelamento ao longo desse período, tá? Seguro viagem é obrigatório. Normalmente o cartão de crédito que a gente compra a passagem dá esse seguro, senão você vai ter que fazer a parte. A gente pode ajudar vocês com isso. Sorry. Esse ano, eu acho que as meninas fecharam com a Allianz, algumas fecharam com o Sicoob, com o Sicredi, cada uma foi cotando para ver como que ficava mais em conta ali o processo. Alimentação durante a viagem, a gente já falou esse ano, isso aqui varia muito conforme o teu tipo de viajante, o teu jeito de viajante, tá? Mas com R$ 1.500, $300 dá para passar super tranquilo, tá? A gente faz muitos piqueniques lá em Shasta, porque a gente vai conhecer os lugares e acaba comendo na rua. Então, normalmente a gente faz uma refeição quente por dia para quem quer ir no restaurante, né? Comer algo quentinho. Muitas meninas fizeram coisas no quarto, sanduba, e conseguiram reduzir custos de viagem dessa forma, para elas fizeram sentido dessa forma. Eu e a Dani estava cansada, a gente também ia para o sanduba, um e outro dia a gente ia jantar fora. Então, isso é bem tranquilo, cada um vai fazendo como fica melhor. Então, a gente orienta em torno de $300, leva um pouco físico, o cartão Wise deu super para utilizar lá também. Eu tenho o link, posso passar para vocês fazerem o cartão Wise também. Ou habilitar o cartão internacional de vocês, tá? Aluguel de carro. Para ir para Monte Shasta, a gente precisa alugar carros, tá? Porque a gente chega em São Francisco e de lá a gente tem 3 horas, no fim dá umas 4 horas, porque a gente faz uma paradinha ali para banheiro, às vezes para mercado, mais ou menos 4 horas até lá, tá? Então, teremos a Dani de motorista comigo. Quem se inscrever logo já vai entrar para o nosso carro, tá? A gente vai botar esse ano em ordem. Quem entrou primeiro vai ficar conosco no carro. Depois a gente vai vendo motorista a motorista, tá? Sempre tem pessoas dispostas a dirigir, a gente vai eleger ali um motorista e daí coloca mais 3 pessoas junto no carro, tá? Isso é bem tranquilo, a gente conseguiu se organizar muito bem esse ano. E a estimativa é de $250 por pessoa para essa questão do carro, tá? Então, recapitulando, não está incluído visto e passaporte, passagem até São Francisco, seguro viagem, alimentação e aluguel do carro. O que está incluído? A minha facilitação e da Dani e os hotéis, tá? Estimativa de preço para o pacote de 4 pessoas, tá? O mais acessível. Considerando um dólar de 5,50, que é mais ou menos como ele tem ficado. Carro, facilitação, hotéis em São Francisco e Monte Shasta, mais passagens saindo do Brasil, em torno de 15.500 a viagem, tá? Vai ser mais ou menos isso. Mais lembrancinhas, para quem quiser comprar cristais e coisas, né? Lá em Shasta também que tem umas coisas bem bonitas. Mas a gente conseguiu chegar no valor desse ano, graças a Deus, porque se a gente não tivesse conseguido esse milagre de Saint-Germain, só o hotel de Shasta, sem considerar o de São Francisco, daria 17 mil e pouco para 2 pessoas. Não é nem para 4. Então, foi realmente um milagre. A gente já estava quase levantando a bandeira, dizendo, Saint-Germain não tem como, isso vai ficar demais para o pessoal, mas ele deu o jeito dele, como sempre, né, Dani? Os milagres que vão acontecendo aí no caminho. Dani, quer falar alguma coisa?
Eu ia falar que a gente revisou 100 vezes para ter certeza que o presente era correto. Exato, exato. E a gente conseguiu um hotel bem central, não vai ser o mesmo hotel que a gente ficou ano passado, mas é bem confortável, é bem acessível, tá bem perto da montanha, perto do verde. Depois a gente apresenta essa parte para vocês em um outro encontro, tá? O mais importante é que a gente conseguiu um preço bem legal, bem equilibrado, para que vocês consigam dar esse passo, tá? Recapitulando, temos 14 vagas, tá? Então, são vagas Corram. limitadas. Corram, corram, corram. Por isso que a gente está fazendo esse movimento desde agora, porque são vagas limitadas, 14 vagas, e já é para começar. Tem o sim no coração, já vamos começar. Quer dividir, quer parcelar, já vamos começar agora. Tá? Então, é importante, por isso que está todo esse movimento, porque é para já trazer o sim e já se organizar. Perfeito. E a gente só tem essa possibilidade de fechar conosco dessa vez, por conta desse movimento que a gente conseguiu do hotel, tá? Que a gente já fez as reservas, então a gente não vai permitir que façam reservas por fora. Comprar passagem, fazer todo o resto, vocês podem usar milhas e tudo mais, mas o hotel vai ter que ser direto conosco, porque a gente já fez as reservas, tá? Quais são os locais que a gente vai conhecer? Teremos locais diferentes da viagem desse ano, que foi orientação da equipe de Adama, de Saint Germain para a gente. A gente vai no portal de Telos, que a gente já foi esse ano, que é um portal secreto. Eu tenho que pegar lá praticamente uma bússola, a bússola do meu coração para encontrar o vórtice. O portal do Templo de Jade, que é o templo que conecta com o Templo de Jade, que fica dentro da montanha, que é um templo de muita cura física, mental, emocional. A gente vai receber uma prática ali também. O portal Onion Rings, que faz curas do corpo físico e do DNA. Ele fica bem perto da montanha também. Ele é maravilhoso. A gente sentou lá muito tempo esse ano. As Pedras da Ascensão, onde a gente vai ter uma cerimônia ascensional de elevação considerável da nossa frequência também. A gente vai na Fonte da Chama Violeta, que é um local novo, tá? Onde fica essa fonte de Saint-Germain, que fica dentro de uma trilha, então tem que levar sapatinho de trilha aí, um tênis confortável, mas não é nada que vocês não consigam fazer, tá? A gente está falando de trilhas com no máximo 5 quilômetros ida e volta. É super possível, a gente vai devagarzinho, fazendo o processo. Tu nem vai perceber que tu tá fazendo uma trilha de tão lindo que é o lugar, de tão no movimento que tu vai estar ali, tá? Sem falar que, por estarmos num vórtice, a gente normalmente tem mais energia, tá? A gente acorda com muito pique de energia por estar no chakra base, tá? A gente vai fazer a conexão com o disco solar Emanashi, que é o processo mais forte que a gente tem na viagem. Um disco solar guarda a informação de toda a criação da humanidade. É muito profundo. E o disco solar que fica em Monte Shasta, ele traz muitos downloads do teu eu superior, da parte mais elevada que tu é, para tu integrar aqui nesse corpinho essas virtudes, essas memórias, essas experiências. É muito forte esse disco solar. A gente levou muito tempo para voltar depois dessa ativação de tão linda que ela foi. E ela foi a última da viagem. A gente também vai fazer esse ano conexão com o cristal etérico de Kuan-Yin. Kuan-Yin tem um cristal que fica lá em Monte Shasta, que também traz muitas curas, muitos movimentos. Se der tempo, eu vou apresentar nos próximos encontros um pouco mais sobre isso, mas a gente vai fazer essa conexão, a gente vai no Jardim de Kuan-Yin de novo, que é um dos lugares onde eu acessei, assim, uma paz que
Não sei em que outro lugar eu já acessei, é muito maravilhosa a energia desse lugar. Vocês vão ver como é especial. A gente também vai no Templo da União Divina, que também é um local secreto, onde fica um templo etérico do raio branco, ancorado pelo arcanjo Gabriel e Esperança, que sincronicamente a gente está trabalhando no portal Reconecta esse mês também, né? A gente também vai ir num lago maravilhoso, onde temos um templo do raio azul, do primeiro raio, e onde a gente vai fazer a ativação do nosso coração diamantino, que é um coração ainda superior, no sentido de nova terra, é o coração do novo homem. A gente vai fazer essa ativação lá. A gente vai dar um chega no templo I Am, não sabemos se vamos entrar ou não ainda, mas acredito que sim. Vamos no Panther Meadow, que é um lugar novo. Na Burney Falls, que é um lugar novo, é uma cachoeira maravilhosa. Ela foi eleita uma das mais lindas pelo Roosevelt, um dos presidentes dos Estados Unidos. A gente vai no Bunny Flat, que também é um outro lugar novo. No Lake Siskiyou, que foi lá onde a gente fez aquela ativação bem linda, mas a gente vai curtir mais tempo nesse lago maravilhoso. No Castle Lake, no Edge Creek Falls, no Peace Garden. Deixei os nomezinhos ali, porque esse ano Mestre Dama não tinha nem autorizado a falar os lugares, tá? Agora eles já estão autorizando falar alguns lugares, sem revelar onde são os portais, tá? Porque a gente sabe que tem pessoas que gostam de saber das coisas. Os virginianos, eles adoram, né? Então, vocês podem dar uma pesquisada nesses lugares. Vocês vão olhar 3 lugares, vocês já vão, meu Deus, só por esses 3 já vale a pena ir para Shasta, de tão lindo que é, tá? Então, eu quis deixar ali para vocês também alguns nomezinhos de alguns lugares que a gente vai estar visitando, tá? Basicamente, a gente vai tomar café da manhã e já vai ir para os lugares, vai almoçar nos lugares, vai viver os processos e final da tarde, ali quando está começando a entardecer, a gente fecha o dia, a gente aproveita cada segundinho de Shasta. É gigante a área de Shasta. Então, eu quero que vocês conheçam o máximo possível de lugares para trazer aqui para o coração de vocês, tá? E ainda a gente coloca, entre outros lugares mágicos incríveis, porque este ano a gente foi presenteada inúmeras vezes. Eu e a Dani tínhamos um roteiro pré-programado que foi modificado várias vezes, mas sempre num nível melhor ainda. E por isso a gente precisa se abrir para sair do controle. A gente vai ter, sim, um roteirinho programado ali das curas, dos lugares, mas às vezes os mestres e os anjos, a equipe espiritual tem um propósito ainda mais grandioso para nós. Este ano entramos no templo I Am. Não estava no roteiro. Imagina se eu fosse controladora e dissesse, não, gente, não dá, não está no roteiro, imagina. A gente tem que se abrir para os presentes que o divino traz para a gente, né? E esse foi grandioso. Aqui eu deixei algumas fotos de uns lugares lindos que a gente foi. Aqui a primeira fotinho é lá onde fica o templo etérico do raio branco. Embaixo tem aqui o jardim da Quanin. Aqui tem aquelas árvores centenárias maravilhosas que a gente vai lá num parque. Aqui tem Shasta. Aqui está o Castle Lake, onde fica um ponto de força muito forte também. Aqui as Pedras da Ascensão. Aqui umas fotinhos do nosso grupo desse ano, a Marcélia, as meninas todas aqui na Pedra da Ascensão. A gente vai ir num parque maravilhoso,
com guardiões milenares, que são as sequoias, para iniciar o nosso trabalho lá em São Francisco. É imperdível esse passeio. Esse ano a gente teve que passar muito rápido lá. Ano que vem a gente vai passar um dia inteiro lá nesse parque, recebendo esses downloads, recebendo toda essa energia que as sequoias têm para nos transmitir. Elas passaram por todos os períodos de queda da humanidade, por todas as eras de ouro que a gente já teve aqui na Terra. Elas guardam informações grandiosas para o nosso processo. A gente vai iniciar nossa viagem lá, e aí no sábado a gente vai para Manchasta, tá? Preparando o nosso campo. Olha, a VV aqui com uma borboleta no braço dela, lá no Jardim de Quenin. Aqui a gente está numa cachoeira linda que a gente foi com o pessoal do IEM. Aqui a gente tem os vórtices nas árvores, o símbolo lá no alto da montanha. Aqui a gente fazendo as práticas no meio da natureza. Uma loja incrível que a gente... Uma loja, né? Uma loja, uma câmara de cura maravilhosa que a gente vai ir também, lá na montanha. Aqui temos uma fotinho do Mestre Saint-Germain, a Dani lá no meio das árvores. Aqui temos algumas criaturinhas que a gente conseguiu pegar na foto também. Aqui a gente estava com o Anton no processo lá do ritual do fogo, aqui com o pessoal do IEM, com o Jimmy, com a Andrea. Estão esperando ansiosamente por nós. Aqui temos o portal de Telos na fotinho também. E é isso, meus amores. Monte Shasta, onde o céu toca a terra, porque essa é a energia desse lugar. É o céu tocando a terra. A gente poderia ficar a noite inteira aqui falando e falando e falando com vocês, mas tem coisas que a gente precisa permitir que o nosso sentir revele. A gente vai ter novos encontros, mas é essa a informação original. É você se abrir para o chamado da Lemúria, para o chamado de Saint-Germain, sentir o meu campo e o da Dani, ver se faz sentido para ti, e parar de enrolation. A oportunidade está aí. E são para 14 almas. Nesse momento, uma experiência bem exclusiva. Para a gente poder estar ali bem conectado uns com os outros, nesse movimento profundo, né? E é isso, né, dona Dani? Quer falar alguma coisa? Quero falar que sintam o coração, porque escutar esse sim não vai vir da mente, esse sim não vai vir do bolso, do banco, do marido, da esposa, dos filhos, esse sim não vai vir de nenhum outro lugar do que do coração. E a gente sabe que a voz do coração, a gente, quando entra em silêncio, se permite escutar, a gente consegue escutar ela. Então, se permita, respire e se permita escutar esse sim, porque a reconexão é difícil encontrar palavras, na verdade. Acho que a gente ainda está integrando, né? Muitas das coisas que aconteceram. A sensação que eu tenho é que a gente viveu esses dias lá e foram anos. Cada ano foi muito intenso, cada ano, cada dia, cada movimento, cada lugar que a gente foi, cada reencontro, cada experiência, cada trabalho, cada ativação, foi muito profundo, é muito profundo. Isso não é para qualquer um, sinceramente. Sinceramente, esse tipo de viagem é uma viagem que exige coragem, é uma viagem que exige uma confiança no sutil, no invisível. Até mesmo quando parece que não é possível para ti. Total. Porque muitas meninas que foram, num primeiro momento, acharam que não era possível. E que nunca, e elas nunca teriam ido.
nunca teriam feito uma Exato. viagem internacional sem a família, ou sem o esposo, não teriam ido ou sem a esposa, né? Não teriam feito esse movimento. E Então, o hoje que a gente estão traz, voando por e hoje aí. estão voando, o que a gente traz é essa segurança, é essa base, né? É essa base de que é possível, é seguro e vocês merecem, porque a gente, do nosso lado, está colocando a base necessária para que possa ser feito. Tanto de estrutura, né, tanto como que esse movimento que a gente fez agora, de fazer a reserva, de já falar, tá aqui, vamos lá, é isso aqui. Venham, que está feito. Então, é só dizer o sim e se organizar. E com a passagem a gente pode ajudar também vocês a Sim, pesquisarem, não, né, não é um problema, a gente ajudou as meninas esse ano também, para quem tem dificuldade, eu também tenho uma agência para indicar, mas o primeiro movimento é de aceitar o trabalho. sim. Aí depois a gente vai ajudando com a passagem e tudo mais, eu também tenho um contato para auxiliar com o visto para quem precisa. Eu acho que é interessante pegar uma consultoria para fazer tudo certinho, eles parcelam também. E às vezes E fazendo isso. a gente fala mais séria, né? A gente fala do trabalho, né? Da limpeza, né? A gente fala, vem um tom de seriedade, né? A Sara entra nesse lugar e eu também, né? Do que a gente, porque é sério o trabalho mesmo, mas a gente se diverte demais, gente. A gente A ri gente dá muita bastante, risada, é dá. muito gostoso. São conexões maravilhosas e é muito gostoso. Então, só se permitam silenciar a mente e sentir o sim que vai vir lá da alma, lá do coração. O impulso Vamos junto. inicial, peguem o impulso inicial, porque Exato. todo o resto é a mente e o ego interferindo. E aí vai ser, ó, Chasteau 2026, hashtag Chasteau 2026, vamos embora. Estou 2026. Para quem for assistir no YouTube, eu vou deixar o link do grupo do WhatsApp aqui embaixo, tá? Lá a gente está auxiliando todo mundo, vai botar o PDF, vai botar link para pedido de auxílio de cocriação do mestre Adama, vários movimentos, tá? Ali, tá? A gente avisa quando tem passagem em promoção, tem toda uma egrégora ali de proteção, inclusive a gente vai avisar neste grupo dos encontros que a gente vai fazer dos estudos de Saint Germain também, tá? Eu acho que por hoje já foi o suficiente, a essência do trabalho já está aqui. O portal literalmente já foi aberto em cima da minha casa hoje, e que ele fique aberto e conecte de fato com as 14 pessoas ressoantes com a egrégora de 2026, né, Dani? A gente está de coração aberto aí para apresentar todas essas coisas maravilhosas da nossa casinha, da Lemúria. O coração já vibra só de pensar que a gente vai estar lá juntinha, nesse lugar incrível, né, com os nossos amigos, e teremos muitos presentes e surpresas que a gente nem trouxe aqui, mas tenham em mente que vai ser bem diferente desse ano, por quê? Porque agora a gente tem ainda mais experiência, vai ser ainda melhor. E é isso. Sim. Gratidão Gratidão. por Um nos beijo no escutar. coração de vocês. Para a gravação.